Olá pessoal, bem-vindos à Trecheira Violenta. Eu sou Osvaldo e o vídeo de hoje é sobre quadrinhos. É o tão esperado por alguém vídeo sobre os quadrinhos de crossover do terror. Todas as franquias que eu fiz, Sexta-feira 13, Hora do Pesadelo, Massacre da Serra Elétrica, os 500 quadrinhos de Evil Dead e até o Hellraiser em uma pequena parcela ali, levaram a esse momento. Porque é isso, se alguém quer fazer o Fred e o Jason se tapando na porrada num filme, envolve muita treta, muito direito autoral, muita produtora. Fred vs Jason, por causa de treta de estúdio, demorou uns 10 anos pra ser feito mesmo. Mas parece que no mundo dos quadrinhos é mais de boa. Então é nas HQs onde a gente tem as histórias mais zoadas e absurdas de crossover. Eu já falei de alguns crossovers de quadrinhos na parte final dos quadrinhos de Evil Dead, mas aqueles foram todos crossovers de Evil Dead com outras franquias de quadrinho. Os crossovers com personagens que são conhecidos por filmes de terror eu guardei pra esse vídeo. Minha seleção acabou tendo 10 quadrinhos diferentes que foram lançados desde os anos 90 até hoje, e eu nem quero enrolar muito aqui na introdução antes de começar a falar dessas bombas todas, né? Se você não viu ainda, tem interesse em saber sobre os quadrinhos das franquias de terror que eu já falei aqui no canal, a gente tem uma playlist aqui só de quadrinhos. Então vamos começar a falar dessas paradas, mas antes vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, se não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês leram algum desses quadrinhos, o que vocês acham dessas paradas. Deixem outras recomendações de franquias que tem quadrinhos pra gente falar aqui no canal, ou de filmes pra gente falar também, né? A gente fala de filmes, né? Quem diria? Se você gosta do nosso trabalho aqui na Trecheira e quer apoiar a gente a fazer essas doideiras, tipo ler esse bando de quadrinhos de crossover, seja membro do canal. Quando você é membro, além de ajudar, né? Você ganha acesso a conteúdo exclusivo, ao nosso cronograma e também algumas votações para escolher filmes de vez em quando aqui no canal. E também já vou deixar aqui um aviso de spoilers, né? Porque é óbvio que eu vou falar desses quadrinhos com spoiler, né? Acho que ninguém tá surpreso com isso. Então considerem-se avisados e vamos nessa. O primeiro dessa lista é o primeiro em ordem cronológica, mas depois dele eu comecei a falar mais por ordem de relevância pra mim. É o único do Hellraiser, que na verdade é uma combinação de franquias diferentes do Clive Barker. É o Hellraiser Nightbreed, ou Raça das Trevas, Jihad, lançado em 1991 pela Epic Comics, uma subsidiária da própria Marvel. Raça nas Trevas é um filme de terror e fantasia dos anos 90, que é sobre uma sociedade de monstros que vive escondida do mundo dos homens. E eu podia muito bem ter colocado esse no vídeo dos quadrinhos de Hellraiser, mas eu ainda não tinha visto o filme do Raça das Trevas e queria ver antes de ler o quadrinho. E aí eu vi o filme, passaram-se alguns meses, eu já não lembrava mais nada que aconteceu no filme e não adiantou de nada pra ler essa história. O curioso aqui é que eu imagino que esse quadrinho atrairia pessoas que viram os filmes, gostam da história e queriam ver os personagens se encontrando. O problema é que ele segue muito à risca a continuidade dos quadrinhos. Então, se você não leu aqueles 20 volumes de Hellraiser insuportáveis da Marvel, tu provavelmente vai entender menos ainda de uma história que já é meio incompreensível. É uma trama épica que não sabe se explicar e tem muita escolha bizarra aqui. A trama desse é que tem um personagem do Raça das Trevas, esse brother aqui chamado Peloquin, que arranja umas tretas com os gangsters humanos e passa a faca em todo mundo. O Pinhead, sem sacanagem, ele fareja o caos que tá rolando lá debaixo do inferno, e parece que vai ser uma ideia legal, uma disputa que vai colocar o Baphomet, o deus dos Nightbreeds, contra Leviatã, o deus dos Cenobitas. Mas no final acaba sendo uma história clichê de versos. O Pinhead começa trocando umas farpas com o Cabal, que é o líder da Raça das Trevas, mas eventualmente os dois começam a trabalhar juntos para derrotar um inimigo em comum. É uma coisa que geralmente acontece. Isso porque quem tá querendo causar essa guerra entre as duas facções é um esquadrão rebelde de cenobitas jovens que é liderado por um cara chamado Alastor. E esse é o conjunto mais patético de cenobitas que eu já vi. São eles Amarelona, Dodô de Dredd, Lord Zed do Power Rangers, um bebê que atira fogo, um dos cenobitas preferidos meus aqui do quadrinho que é esqueleto amarrado numa tábua, e o segundo em comando do Alastor que é uma porra de uma coruja. Cenobitas eram pra ser modificações corporais em humanos, né? Como que isso é possível? É um conjunto de personagens tão patéticos que o próprio Pinhead não quer ir pra guerra com eles. Ele só vai porque Leviatã obriga. Ele inclusive fala pro Alastor que teu reto é tal que o próprio abismo não chega próximo. O que é basicamente o jeito Machado de Assis de chamar o maluco de cuzão. Ah, e se vocês estão se perguntando, sim, o Cenobita Rambo volta a aparecer aqui. Eu achei que eu já tinha me livrado dele, mas é claro que o último
último quadrinho do Hellraiser que eu deixei pra falar nesse vídeo, ia aparecer o Cenobita Rambo. Mas assim, perto dessa trupe toda que eu acabei de falar, o Cenobita Rambo é um ótimo personagem. O Alastor e a Corujona aqui têm um passado que eles eram amantes na Roma Antiga, e a parada é que os dois estão querendo virar deuses cenobitas. Então eles inventam essa guerra contra a raça nas trevas para tentar pegar o lugar de Baphomet como o deus deles. O Alastor começa a burlar o sistema aqui dos cenobitas em uma trama que seria quase uma paródia dos quadrinhos do Hellraiser se ela não se levasse a sério. Porque ele começa a considerar qualquer coisa que os Nightbreeds fazem como, resolver o quebra-cabeça, só como justificativa para aparecer para matar eles. Tem um maluco que ele vira e fala, esse cara escapou dos humanos de maneira exímia, e vai atrás do cara. O Pinhead se vira contra o Alastor na primeira chance que ele tem, e a única coisa boa que tem nesse quadrinho é ver ele e o Shatterer, outro cenobita clássico, trabalhando juntos em um momento ou outro. O Pinhead é literalmente o cenobita mais poderoso do inferno. O Alastor é um cenobita bosta de rank baixo. Não tem motivo nenhum pro Pinhead só não matar esse cenobosta de uma vez e acabar com essa história logo. O Cabal morre e o Pinhead se alia com o resto da raça das trevas pra tentar reviver ele. E aí a trama vira uma doideira de uns ritual bizarro que eu acho que nem vale a pena tentar explicar, porque no fim das contas é uma trama simples de reviver o cara, mas que dá um monte de volta desnecessária. No final, o Alastor perde os poderes, perde o apoio de Leviatã e é assassinado pelo tal do Peloquim. Tem um momento aqui que a raça das trevas descobre que os verdadeiros responsáveis por eles serem isolados do mundo foram os cenobitas, o que eu acho que meio que quebra todo o propósito e a mensagem do filme do Raça das Trevas, né? Que o rolê dele é mostrar como os humanos são tão intolerantes que eles fizeram os monstros viverem reclusos por milhares de anos. Parece que a galera que escreveu isso daqui não entendeu o filme. Ainda nos anos 90, a gente tem o primeiro crossover que realmente interessa, que é o Jason vs Leatherface, que foi publicado por uma tal de Topps Comics. Esse daqui já é ouro logo de cara. A primeira capa dele só dá pra saber que é o Jason porque tá escrito, porque, assim, não tem nada a ver com o Jason. O figurino tá errado, meteram uma regata nele por algum motivo, a machete tá errada, a máscara, que é o principal do personagem que você tem que acertar, tá errado também. Felizmente, na história em si, acertaram o visual dele. É curioso porque ele tá com o visual do Jason vai pro inferno, mas a trama meio que segue dele preso ali no fundo do lago do final do Jason Vive. O que rola nesse é que o Crystal Lake estava sendo usado de despejo de uma fábrica e ele tá tão poluído que a empresa decide drenar o lago e aterrar ele. O Jason acaba sendo transportado de trem junto com as lamas e os rejeitos que foram retirados ali de onde o lago tava, e naturalmente ele acorda, mata um mendigo que tava bebendo no trem e pula fora do vagão no meio de uma estrada rural e isolada no meio do Texas. Oh, não. O começo dessa história é promissor. Tem um cara que esbarra no Jason enquanto tá fugindo do Leatherface no meio do mato. Não foi um dia de sorte pra esse transeunte. O Jason e o Leatherface se encontram, e é aí que o quadrinho toma uma virada pro inesperado, porque ao invés de se bater, o Jason se compadece do Leatherface, os dois viram amigos e a família Sawyer adota o Jason. O quadrinho tem tipo uns 2 volumes que é só uma sitcom esquisita dos personagens morando juntos e matando gente juntos. É bizarro. E o desenho é bizarro também. Eles retratam toda a família do Massacre da Serra Elétrica original, incluindo o grande vovô. É claro que ele tá nessa merda. Só que esses desenhos não tem nada a ver com os atores do filme. O mochileiro aqui tem uma suástica tatuada na cara. Isso nem tá no filme, por que meteram essa merda aqui? Parece uma tentativa adolescente de deixar a parada mais ofensiva, sabe? Uau! O quadrinho vira um drama do Jason lidando com as emoções de encontrar uma família de novo, e ele tem uma afeição grande pelo Leatherface, com quem ele se identifica ali. Tem uma cena do pai Sawyer contando histórias de família pro Jason, que eu acho legal, que é um jeito de expandir sobre a mitologia dessa família. Mas, cara, no flashback que mostra a mãe do Jason, os caras conseguiram errar o nome dela. Tipo, é uma personagem importante, todo mundo sabe que é a Pamela Voorhees, mas os malucos foram lá e meteram que ela se chama Doris. Que porra é essa? Se esse quadrinho não fosse dos anos 90, eu ia jurar que foi uma inteligência artificial que escreveu isso. Mas do jeito que é, parece que foi só alguém que nunca viu os filmes mesmo. No último volume, estoura finalmente um conflito no qual o Jason tem que lutar com os 3 Sawyers. Mas o combate acaba em 3 páginas e a família Sawyer inexplicavelmente ganha. Assim, vamos combinar que o Leatherface é legalzinho, mas todos eles ali são humanos normais. Não tem motivo nenhum pro Jason só não comer geral na porrada. Mas os Sawyers aqui matam ele, jogam ele no lago, e é claro que ele não morreu de verdade, porque ele é o Jason. Esse é outro clichê dos quadrinhos diversos, né? Ele se propõe a fazer esse embate, mas não tem o vencedor porque eles não têm coragem de matar ninguém.
Esse daqui foi uma fanfic bem bizarra, né? Acho que vale ler só pelo absurdo. Infelizmente, agora eu vou ter que entrar numa sequência de crossovers de Army of Darkness e Evil Dead que foram lançados pela Dynamite. Eu já deixei bastante explícito aqui o meu desgosto por toda essa franquia do Army of Darkness de quadrinhos que eles fazem, ainda mais os crossovers, mas tem que fazer, né? O primeiro que eu li desses foi Darkman contra Army of Darkness, de 2006, indo nessa proposta de juntar dois filmes dos anos 90 do Sam Raimi. Darkman é um filme bem legal que mistura elementos de noir, super-herói e monstros clássicos para criar essa figura do homem sem rosto. Um tipo de anti-herói que consegue trocar de rosto, que não sente dor e que tem uma super força, além de outras habilidades. A trama desse daqui, na real, é a trama de qualquer quadrinho do Army of Darkness. A personagem da Julie, o amor perdido do Darkman, tá catalogando um inventário qualquer, encontra o Necronomicon, lê umas palavras amaldiçoadas e levanta um exército dos mortos. Ela é possuída e vira uma vilã péssima. Ela é uma Deadite especial que solta laser pelo olho. E ela acaba sendo a típica vilã que é genérica, sem propósito na trama. O que ela quer fazer? Ela quer dominar o mundo. Grandes coisas. Ela traz o vilão do filme do Darkman de volta como um Deadite. Mas não exatamente, porque ele volta como se fosse a mesma pessoa revivida, só que com poderes. Ao invés de voltar como os Deadites geralmente voltam, que é só um demônio bizarro. O ponto positivo desse crossover é que, ao contrário dos outros, o Ash não é mal escrito. Ele não é um cretino completo e ele nem tá só pensando em pegar todo mundo. Quando eles descobrem que o processo de possessão pode ser revertido para salvar a Julie, o Ash percebe que podia ter salvado a namorada dele na cabana anos atrás, e ele tem uns momentos mais dramáticos e pensativos aqui depois disso. E o drama do Darkman é ele tendo que lidar com o fato de que ele não pode voltar para a vida normal dele, que ele agora é uma criatura das sombras e vai ter que aguentar ver a mulher que ele ama sendo feliz com outro. Mas eu acho ótimo que num dos primeiros monólogos dele sobre isso, a narração só é interrompida porque ele é atropelado por um Deadite dirigindo um Jeep enquanto canta I Can't Drive 55 do Sammy Hagar. Em questão de trama não tem nada muito complexo, é só o Darkman e o Ash correndo por aí, matando Deadites por 4 volumes, e no final eles usam um feitiço do Necronomicon para desfazer tudo que foi feito com uma certa facilidade. Os maiores diferenciais dessa história são a personagem da Nerd, que cria uma distração arrancando as páginas de dentro do Necronomicon e colocando a capa em outro livro, para os Deadites seguirem o livro errado. Esse outro livro é uma referência ao Sam Raimi, que foi bonitinho ali, e eu achei uma ideia engenhosa, que em 50 ou mais quadrinhos de Evil Dead ninguém tinha feito ainda. O Ash tem um desafio diferente, porque o Darkman não vai deixar ele matar a Julie Deadite, que é o jeito que ele sempre resolve os problemas dele, né, no tiro, então eles têm que encontrar uma saída pacifista da situação. E os equipamentos do Darkman são bem utilizados aqui também. Eles usam rostos falsos de Deadite para se disfarçar no Exército das Trevas. Então, achei legal. Esse quadrinho não tem a melhor trama do mundo, mas até onde esses crossovers vão, ele foi bem decente. Se esse do Darkman foi unido pelo Sam Raimi, o próximo crossover é unido por serem filmes estrelando Bruce Campbell, que é Army of Darkness encontra Bubba Ho-Tep. Se você é uma pessoa que ainda não teve a sanidade estragada por filmes trash, tu provavelmente está se perguntando que porra é Bubba Ho-Tep? Esse é um filme muito peculiar do Don Coscarelli, o diretor dos filmes do Fantasme, sobre um Elvis Presley idoso em um asilo lutando com uma múmia. Ele é, ao mesmo tempo, trash e uma reflexão profunda sobre envelhecer. É doideira. E o Elvis idoso é interpretado pelo Bruce Campbell, então tá aí a conexão com Ash Williams e Evil Dead. A história desse quadrinho começa com uma crise de meia-idade do Ash. Ele tá chegando na idade que o Elvis morreu, então ele quer encontrar o herói dele depois de ver boatos que ele tá vivo lutando contra a múmia no asilo. Ele encontra o Elvis gordo e velho, que consegue bater no Ash. Isso eu achei bizarro porque a parada do filme do Bubba Ho-Tep é justamente ele tá velho e frágil. Então parece que é mais um caso de escritor que não entendeu o filme que tá adaptando. E a trama desse aqui na real contorna isso, porque um bicho que é uma mistura de uma múmia com um Deadite aparece do nada, sem motivo, e transporta o Ash pro passado. O Ash então vai parar em Las Vegas na época que o Elvis estava no auge. E pra variar, é uma estrutura de história de versos. Os dois começam lutando um contra o outro, mas depois se juntam pra bater nos Deadites e múmias. Uma coisa que me incomodou um pouco aqui é como muitas falas do Elvis são frases de música dele. Será que o Elvis realmente falava fazendo citações a si mesmo por aí? Eu imagino que não. Também imagino que o Elvis de verdade não lutava contra múmias, né? Mas aí até onde liberdade poética vai, o cara lutar contra o sobrenatural faz ele ficar mais maneiro. O cara fazendo referência a si mesmo o tempo todo só faz ele ficar um imbecil. A arte desse no começo tava bonitinha, diferente, mas depois de um tempo começou a ficar incompreensível. Não tinha um vilão muito claro ali e nem dava pra diferenciar muito os Deadites que estavam lutando contra os dois. E o mais decepcionante é que no
último volume eles vão pra Graceland, a mansão famosa do Elvis, que seria um cenário bem foda pra fazer uma luta épica. Mas eles imediatamente fazem uma explosão no lugar e a luta toda se passa em um fundo incompreensível de fogo e destroços. Então pra mim foi só um desperdício de cenário mesmo. O Ash no final é transportado pro presente de novo, do nada, sem portal, e o Elvis velho aparece pra ajudar ele a matar um faraó roxo aleatório que só apareceu ali, porque esse quadrinho foi uma sequência de eventos bizarros sem um vilão real. Mas até que teve uns momentos divertidos na história, umas lutas em cassino ou no jatinho do Elvis. Eu até gostei que essa não foi uma história de exército nas trevas, apocalipse. Foi uma parada mais contida, só o Ash e o Elvis batendo em múmia mesmo. Mas ao mesmo tempo eu acho que não faz diferença se o quadrinho é de Bubba Ho-Tep ou não. Porque todo o lance daquele filme é a questão da velhice, da morte chegando. E isso não é aproveitado aqui, então é só qualquer quadrinho que o Ash encontra o Elvis e tem um Deadite que talvez seja uma múmia. Pra encerrar quadrinhos do Ash encontrando gente aleatória do terror, tem uma sequência de quadrinhos com o Herbert West Reanimator. O primeiro que eu vou falar nesse vídeo saiu em 2013, é uma one-shot que ao invés de pegar o Reanimator do filme do Stuart Gordon, pega ele do conto original do Lovecraft. Pra falar a verdade, esse aqui é só uma recontagem do conto do Lovecraft, mas colocando o Ash Williams como o assistente do Herbert West, o cara que tá narrando a história. O que eu achei uma ideia divertida. A história é a mesma do conto, com os mesmos elementos, Herbert West querendo aperfeiçoar a fórmula da vida dele de modos extremos. Então ele rouba túmulos, ele faz teste em corpos, tem a trama do professor de faculdade que morreu numa epidemia e o West traz ele de volta e ele começa a matar gente e é preso num sanatório. Tem a trama do boxeador que foi reanimado, tem a história do comandante do exército decapitado que o West revive a cabeça e o corpo separados. E o quadrinho termina do mesmo jeito que o conto, com todos os reanimados aparecendo no final para desmembrar o Herbert West. A presença do Ash aqui é meramente cosmética para dar um tom de humor, com cenas aleatórias dele indo assistir Nosferatu no cinema, já que eles estão em 1922, o West coloca uma nova mão no lugar da mão perdida do Ash, que eventualmente se vira contra ele e ele tem que cortar ela fora, igual Evil Dead 2. E o West usa o Necronômicon para tentar melhorar o próprio soro, e é isso que faz os reanimados encontrarem ele no final. Mas a sensação que dá é que a história seguiria a mesma se o Ash não tivesse ali. Eu achei esse legalzinho só pelo experimento de colocar um personagem atual num texto velho. Uma curiosidade aqui é que mais pro final o Herbert West reconhece o Ash e falam que eles já tinham se conhecido antes em alguma treta de viagem no tempo. Nisso tem uma nota de rodapé ali que fala que a gente tem que ler um quadrinho da Dynamite chamado Prophecy, lançado em 2012. E como besteira pouca é bobagem, eu fui lá e li. Acontece que esse Prophecy foi um grande evento de crossover das franquias da Dynamite, e a trama aqui envelheceu igual leite, porque é um quadrinho sobre o fim do mundo de 2012 do calendário maia. O que rola é que esse mago vilão de algum quadrinho deles pegou um apetrecho mágico, invocou um monte de deus maia pra atacar o mundo e tá juntando um exército das trevas. E aí vários heróis da Dynamite, curiosamente muitos são domínio público, se juntam pra lutar contra eles. A trama nem é tão esperta assim, é literalmente um monte de personagem aleatório se encontrando e se batendo e batendo nos outros, então eu nem quero me estender muito aqui não. Tem a trama A, que é o lance do deus Maia que se passa no presente, e aí temos um time liderado pela Red Sonja, que eu acho que é uma personagem criada para Conan o Bárbaro, que depois virou a própria franquia. E temos também Vampirella, Drácula e Eva, filha do Drácula, além de uma mina que vira Pantera e Atena, a deusa grega. Além do Herbert West, que está completamente descaracterizado aqui, ao invés do gênio arrogante que ele geralmente é, ele tá parecendo, sei lá, o Chandler do Friends, tá ligado? Ele virou figura cômica. Inclusive a primeira aparição dele aqui é um quadro ótimo, é tipo o cara nerd entrando na balada gótica. E tem o Ash também, que demora um pouco pra aparecer e é o personagem mais interessante desse bando só porque ele não é um ser sobrenatural egocêntrico mala que se leva a sério. Ao mesmo tempo tem uma trama B que se passa no século XIX e estrela o Sherlock Holmes, o Alan Quatermain e o vilão Dorian Gray, que estão todos disputando pela adaga mágica que causa esse apocalipse maia. É um verdadeiro encontro de figuras literárias sem direito autoral. Os malucos meteram a Liga Extraordinária com desconto. Então eu nem tenho muito pra falar sobre essa, eu só achei sem graça. A parte que eu mais ri mesmo foi ficar vendo quantos personagens de domínio público eles conseguiam arranjar pra colocar nessa história. No final faltava aparecer só, sei lá, Robin Hood e o Gato Félix. O último desses é o Army of Darkness contra Reanimator, Necronomicon Rising.
Essa eu tenho que dizer que eu achei ok. A trama é diferente, é uma escavação que descobre um artefato antigo, uma cabeça perfeitamente preservada, que levam para a Universidade Miskatonic, onde o Dr. Herbert West trabalha. Ele revive a cabeça e ela é o Ash do mal, do Army of Darkness. O Ash encontra uma personagem nova, essa garota que tá falando de uma profecia nova que envolve ele, mas que ela não pode entrar em detalhes porque agora tem uma nova maldição que, se falarem sobre o escolhido, isso atrai as forças do mal. E o Ash do mal se regenera, crescendo membros da cabeça dele de um jeito estúpido enquanto ele faz piada ruim, bem estilo Evil Dead mesmo. E ele quer fazer o Herbert West invocar os Deadites com o Necronomicon, mas o West se liga no que ele tá fazendo e se recusa. O que eu mais curti nesse é que o Ash e o West são bem escritos. O Ash é canastrão sem ser babaca, e o Herbert West é arrogante e coloca o experimento dele acima de tudo. Os dois criam uma inimizade bem boa ao longo da trama, principalmente pela falta de moral do West incomodar o Ash, e eles nunca chegam a virar 100% aliados. A parada é que na segunda metade vira uma trama de pós-apocalipse. Já é a 6ª ou 7ª vez nos quadrinhos do Army of Darkness que eles vão parar num pós-apocalipse diferente. O vilão da trama acaba sendo um Herbert West ciborgue do futuro que quer fazer uma cópia do Necronomicon para as pesquisas dele. Ele tem uns servos reanimados e um soro aperfeiçoado que revive os mortos, mas no final os personagens conseguem tacar os Deadites em cima dele e, para variar, eles resolvem todos os problemas com umas palavras mágicas e um portal conveniente. Inclusive o Ash até fala algo tipo, eu não vou errar as palavras mágicas de novo, eu errei elas uma vez só. Mas foi, Ash, foi uma vez só. No filme tu esqueceu uma vez só, mas isso aqui são os quadrinhos do Army of Darkness, e nos quadrinhos eu já li essa piada de errar as palavras tantas vezes que eu já não aguento mais ver essa merda. E o final de cada personagem é ok. A mina que estava acompanhando o Ash acabou sendo bem inútil, ela nunca chega a falar qual era a profecia nova e ela só é possuída no final e morre. O Ash acaba preso em mais um passado como escravo, igual o começo de Army of Darkness. E o Herbert West fica preso nos anos 20 dando um rolezinho de carro com o próprio Lovecraft. Quer dizer, por que não, né? O próximo nessa lista foi o maior golpe pra mim. É um quadrinho que foi lançado pela New Line Cinema, que se chama New Line Cinema's Tales of Horror. Esse foi publicado em 2007 pela Wildstorm, que estava lançando vários quadrinhos de slashers diferentes nos anos 2000. E tem o Fred e o Leatherface na capa. Porra, pra mim era um crossover na certa, né? Mas no final nem era um crossover, era só uma antologia com 2 histórias mequetefe. Parece que a New Line queria fazer colar uma nova franquia de quadrinhos antológicos com os vilões slasher que eles tinham direito. Aí eles anunciaram que iam fazer isso, lançaram essa primeira edição e depois largaram o projeto, então a única coisa que existe são essas 2 historinhas. E elas são bem medianas. A do Massacre da Serra Elétrica é na continuidade do remake. Tem um cara chamado Toby. Entenderam, gente? Toby, igual Toby Hooper, o diretor do Massacre da Serra Elétrica. Cara, como esses escritores são espertos! E ele tá andando pelo Texas vendendo serra elétrica. Ele tenta bater na porta do Leatherface pra vender serra pra ele, mas o Leatherface não atende. E é isso a história. A do Hora do Pesadelo é razoavelmente melhor. Tem um serial killer que tá matando as pessoas vestido de Fred. O Fred fica pistola e decide tirar satisfação, mas o cara chantageia o Fred falando pra deixar ele quieto, senão ele vai subir evidências de que o Fred existe online pra todo mundo ver. E aí, eu juro, o Fred contrata um hacker pra derrubar as evidências do cara, e depois o Fred mata o assassino e mata o hacker também, porque foda-se ele. Então chegamos agora no grande finale desse vídeo, o motivo que eu imagino que muita gente tá assistindo, que é um quadrinho que une não apenas 2 franquias, mas 3. É hora do Fred vs Jason vs Ash. O primeiro desses saiu em 2008 e tem dedo tanto da Wildstorm quanto da Dynamite. É realmente os Vingadores dos quadrinhos questionáveis de terror. Esse daqui pega a continuidade do filme do Fred vs Jason, que eu achei curioso, porque esse geralmente é ignorado nesses quadrinhos. O quadrinho começa com o casal de protagonistas sem sal do Fred vs Jason voltando pro Crystal Lake para se certificar que o Jason morreu. E aí o Jason mata os dois sem muita cerimônia. E aí temos a trama dos 3 personagens principais aqui. Construíram um S-Mart, a loja do Army of Darkness, no Crystal Lake. Aí o Ash é enviado para lá como um supervisor dessa loja nova, que eu achei uma boa justificativa para ele estar no recinto. Tem um grupo de personagens desagradáveis que trabalha no lugar, tirando a única garota que fica amiga do Ash, e eles são os típicos jovens de quadrinho de Sexta-feira 13 que fazem você torcer pro Jason. O mais frustrante é que a maioria desses jovens só aparece morto de página pra outra e a gente nem vê o que rolou no final. O Jason e o Fred estão mais ou menos juntos. O Jason mantém a cabeça do Fred na cabana dele junto com a cabeça da Pamela Voorhees e o Fred tá preso na mente do Jason. Tem alguns momentos bem Fred Krueger aqui, ele mudando a realidade, fazendo umas paradas tipo Fred sendo professor numa sala de aula dando esporro no Jason criança. Isso é legal. O ponto central da história é mais ou menos igual o filme, é o Fred manipulando o Jason pra pegar algo que ele quer, que no caso é o Necronomicon.
Achando o livro dos mortos, o Fred consegue voltar à vida, e o Jason também consegue o que ele sempre quis, que é ser um garoto normal. Essa é uma parada que eu nunca tinha visto, essa caracterização do Jason ser praticamente o Pinóquio. No fim das contas, tudo que ele queria era ser uma criança igual às outras que estavam no acampamento com ele. O que eu nem acho uma caracterização ruim, não. O Fred fala que vai cumprir o lado dele da barganha, faz uma magia e tem um quadro ali que mostra a cabana do Jason brilhando, como se ele estivesse se transformando no garoto real que ele queria ser. E depois o Jason só aparece como o Jason mesmo, nada mudou e essa motivação dele é ignorada o resto da história. A trama também tem muita coisa de filme slasher e pega bastante a vibe das duas franquias. Tem umas sequências de sonhos surreais do Fred, tipo ele matando um maluco em uma aula de educação física macabra, ou quando eles vão parar na casa da Nancy em uma distorção da realidade, aí aparecem as meninas pulando corda lá do Hora do Pesadelo, mas elas viram Deadites do Evil Dead e atacam o Ash, é uma mistura legal das franquias. E tem também as mortes brutais, rápidas e características do Jason, que acontecem muito aqui com uma arte bem gráfica. Algumas são até aquela coisa irônica, do tipo o supervisor mala e burocrata do S-Mart, que o Jason mata com a prancheta que ele tá sempre usando pra contar os custos. E essa parada ainda é uma história de Natal, então o lugar tá coberto de neve, com o lago Crystal Lake congelado, que é uma ótima ambientação. O Fred eventualmente consegue ler o Necronomicon e fica super poderoso. Ele atormenta o Jason fazendo as vítimas dos filmes dele reviverem como Deadite pra se vingar dele. O que eu acho curioso é que o mais perceptível e reconhecível aqui é aquele cara que morre no filme 5. Sendo que quem matou esse cara não foi o Jason, foi o Roy, porque na parte 5 é o filme do Jason que não é Jason. E o Ash consegue bater bastante no Jason, arranca metade da cara dele com a 12, corta o braço do Jason fora e o Jason coloca uma machete no lugar, imitando o Ash com a motosserra. Isso foi legal. O combate final entre os três acontece em cima do Crystal Lake congelado, é um momento legal que tem bastante das habilidades dos três sendo usadas ali, e acaba com o Fred sendo puxado para o mundo dos Deadites, o Jason preso no fundo do lago congelado e o Ash indo embora com a garota que estava ajudando ele. Então o quadrinho do Fred vs Jason vs Ash foi surpreendentemente decente, entregou o que prometeu e foi bem divertido de ler. Ele conseguiu equilibrar bem o espírito dos três filmes aqui. E podia ter acabado aí com um saldo positivo, mas é claro que não. Eles fizeram uma continuação, que é Fred vs Jason vs Ash, os Guerreiros do Pesadelo. Que eles miraram em fanservice, mas acabaram fazendo o oposto. Porque esse quadrinho é constrangedor e só caga na cabeça de todas as franquias. Ele continua diretamente de onde o anterior parou. O Jason tá preso no fundo do lago, com a voz da Pamela mandando ele ir atrás do Ash pra se vingar do que rolou na última história. Ele sai do lago e consegue subir num trem, onde ele mata os mendigos que estavam lá bebendo. Olha, o vídeo começou com isso acontecendo no quadrinho do Jason Leatherface e tá terminando com isso acontecendo agora de novo. Que curioso. Tem umas cenas aleatórias do Jason matando uma galera que é tipo, uma mina andando na rua é atacada por 3 estupradores, o Jason mata o maluco enfiando a machete no cu dele e depois mata a mina também. É uma vibe bem diferente do anterior, porque o outro pegava mais o lance das franquias, era uma homenagem ali, enquanto esse parece que tá colocando um monte de coisa tentando ser subversiva, só pra ofender, só pra chocar. E eu fiquei, cara, o que é isso? Eu tô lendo Crossed? Que merda é essa? O Ash tá em um relacionamento com a garota do quadrinho anterior, mas o Jason invade a casa e mata ela. O Ash é acusado de assassinato e vira um fugitivo. Não que isso faça diferença, isso nunca mais volta na trama. E o Fred foi revivido pelo Necronomicon na forma humana dele pelo governo americano. Não, pera, o quê? A primeira metade desses quadrinhos faz uma coisa que eu acho insuportável, que é meter uma trama de governo e militar que é muito chata. É um monte de soldado indo atrás do Necronomicon ou indo atrás do Jason de novo. Porque os quadrinhos do Sexta-feira 13 tem uns 3 ou 4 ali que são sobre soldados indo atrás do Jason e ele matando um monte de militar, e todos eles são um saco. E aí entra umas tramas de operação especial, querendo usar o poder do Fred Krueger pra fazer trabalho sujo do governo. Nos primeiros volumes o Fred não faz nada, ele fica só sendo interrogado. A trama muda na metade do quadrinho para ser o Fred Krueger se mostrando todo poderoso, um deus, que ele se fundiu com o Necronomicon e o plano dele é dominar o mundo. Não, sem sacanagem, essa é a trama mais genérica possível pra um vilão de história em quadrinho. É quase caricato já, eu quero dominar o mundo, você e todo mundo, entra na fila. E ele meio que convence o Jason a ser capanga dele nessa história, o que nem faz muito sentido, eles só ficam lá parecendo o Pink e o Cérebro. Mas o auge desse quadrinho é quando o Fred vira pro Jason e fala: pô, brother, tu tá todo destruído. E aí ele dá uma renovada no visual do Jason, e o que acontece é isso daqui. O Jason cabeludo, brother. É isso, ele não é mais zumbi, mas principalmente ele não é mais calvo. Mano, isso é tão ridículo, esse visual do Jason Power Metal, que a primeira vez que eu vi, eu ri tão alto que eu acordei minha namorada que tava dormindo no cômodo ao lado. Ele continuou com esse visual o quadrinho inteiro, é a coisa mais estúpida que eu já vi. Eu li todas essas HQs ruins pra chegar aqui, esse foi o auge. Eu vivi Cenobita
Rambo pra poder ver o Jason da L'Oreal. Mas aí o Fred fica super poderoso, o quadrinho vira uma trama genérica de Exército das Trevas atacando o mundo, igual as que sempre acontecem no Army of Darkness, e aí eu só parei de me importar. Tem umas partes muito enroladas, tipo um volume inteiro de crítica social foda de política, dos zumbis invadindo o Congresso americano e o Fred vestido de presidente mandando na Casa Branca. O que parece ser o tipo de coisa que ele faria em um sonho, mas eu só achei meio estúpido ele fazendo isso na realidade ali. A parte mais interessante desses quadrinhos é quando ele traz de volta vários personagens das duas franquias para fazer esse último combate contra o Fred e o Jason. Tem um grupo de sobreviventes que está sendo organizado pela Maggie, a protagonista de Hora do Pesadelo 6. Quem viu aquele filme sabe que ela é filha do Fred Krueger. E o Dr. Neil Gordon, o médico que coordena os Guerreiros dos Sonhos aqui no filme 3. Que aparentemente morre na metade desse quadrinho, mas depois só aparece vivo de novo? Isso acontece. Eles se reúnem com uma galeria de personagens que inclui Stephen Freeman, o protagonista de Jason Vai Pro Inferno, que tem 3 falas e morre igual bosta aqui, e a filha dele, que era um bebê no filme, mas que aqui já é adolescente aparentemente. Ela é transformada em um Jason feminino pelo Fred, mas ela só usa isso de distração pra tentar atacar o Jason, ela não fica malvada de fato. Tem a Alice, do Hora do Pesadelo 4 e 5, e o filho dela, Jacob, que nasce no 5º filme, e a Alice no final se sacrifica pra passar os poderes do sonho dela pro filho, e assim ele consegue invocar espíritos de todos os Guerreiros dos Sonhos para derrotar o Exército das Trevas. Essa foi a melhor parte do quadrinho. Tem a Tina, a Carrie com desconto de Sexta-feira 13, parte 7, que tem alguns momentos que o poder dela é relevante, mas ela meio que só some no ato final e não faz mais nada. E eles meteram a Henny, protagonista de Jason Ataca Nova York. E ela também só morre sem muita cerimônia em uma cena merda. E a parada aqui começa a ficar esquisita, porque eles tentam meter que todos esses personagens têm um tipo de habilidade sobrenatural, um superpoder, que permitiu que eles vencessem do Fred ou do Jason. Até quando claramente isso não tá no filme. Que é o que eles fizeram com essa Henny, que tem um poder de telepatia ou qualquer porra, que eu achei bem forçado e parece que eles estão tentando transformar isso daqui em quadrinho de super-herói, pra variar. E a interação entre os personagens é bem ruim. Tudo que eles fazem é ficar muitas páginas discutindo uns com os outros, se xingando. E a caracterização deles tá toda cagada também. O mais absurdo é a reviravolta de que a Maggie tá trabalhando com o Fred Krueger o tempo todo. O que não só vai contra todo o desenvolvimento dela do filme, como é uma trama estúpida, porque ela tá falando que tá trabalhando com o pai dela desde o começo, e a gente sabe que o pai dela é o Fred se a gente viu o filme. E fica mais bizarro ainda porque, pra chocar só, o quadrinho faz ela ter um caso com o próprio pai completamente de graça. E ela acaba sendo uma vilã completamente irrelevante, porque depois da revelação que ela é do mal, ela não faz nada até ela morrer com um tanque de guerra caindo na cabeça dela. O último personagem aqui é o Tommy Jarvis, da franquia Sexta-feira 13, que no começo ele tá disfarçado com uma máscara seguindo o Ash em uma Hummer. É tipo o maior carro mais chamativo possível. A pior escolha se você quer seguir alguém sem ser visto, mas aparentemente o Ash não percebeu essa monstruosidade seguindo ele por aí. No final ele tem uma batalha com o Jason cabeludo, que o Tommy Jarvis hesita em matar o Jason, e o Jason tem até uma fala xingando ele. Isso vai tipo contra tudo que os personagens sempre foram. Todo mundo aqui tá agindo fora de personagem. O Jason cabeludo, o Fred ditador, a filha do Fred que virou vilão, o Tommy Jarvis que tá só escroto. Isso aqui é um desserviço pra todas as franquias. E aliás, o Tommy Jarvis mata o Jason sem ele ter lutado com o Fred ou com o Ash, o que faz o título desse quadrinho também ser uma mentira. Acho que o Ash e o Fred também nem lutam direito, porque no final tudo é resolvido com o Deus Ex Machina. O próprio Necronomicon e os peixes esquisito flutuante lá da Hora do Pesadelo viram pro Fred e falam: "Pô, brother, tu tá poderoso demais, a gente vai tirar teu poder, beijo." Então o Ash é deixado de lado quase que a história toda e o Fred é derrotado sem os heróis terem feito quase nada. É uma merda. Então esses foram os quadrinhos de crossover aqui. Tiveram alguns bons, tiveram alguns bizarros, mas a maior parte deles só pareceu não aproveitar tão bem a ideia assim. É aquilo que eu sempre falo, né? Os caras tentam fazer histórias grandiosas demais que perdem completamente o foco. Pra que meter uma trama de dominação mundial em Hora do Pesadelo, brother? Isso nem faz sentido. O melhor quadrinho da leva pra mim, surpreendentemente, foi Fred vs Jason vs Ash. Achei que ele foi o único que conseguiu equilibrar bem os elementos das 3 franquias em uma história que não foi um absurdo completo. O pior, com certeza, foi o do Hellraiser, que é incompreensível, e a continuação do Fred vs Jason vs Ash, que foi só constrangedor mesmo. E eu nunca mais quero ver um quadrinho na minha vida. Mas eu vou, porque eu não falei de Halloween ainda.